Amém. Então, amados, Deus abençoe. Quando a gente fala amém, é um acróstico que significa que Deus confirme. Não é eu que estou confirmando, mas que Deus confirma bênção sobre cada um de vocês, as vidas dos irmãos e as pessoas que estão nos assistindo. E eu quero pedir licença para entrar na sua casa e transmitir a palavra de Deus para te abençoar nesta noite. E você que está aqui, irmão, você abriu seu coração, você veio a este lugar e com certeza o Senhor já está falando com você. E Deus é um Deus que transforma, Deus é um Deus que se move, Deus é um Deus que se move em todo e qualquer lugar. Nós olhamos para o livro das origens, o livro de Êxodo, e a gente olha lá o Senhor se movendo, mesmo no universo sem forma, vazia, e mesmo num momento escuro, Deus se move para transformar. Não importa como nós estamos, mas se estamos com Deus, Deus começa a agir para transformar nossa casa e nossa família. Nós ouvimos aqui a palavra sobre terça-feira, terminamos de compartilhar, terça vamos começar um outro conteúdo sobre família. A Bíblia fala de um assunto, de como construir uma família, e ele fala da família que cai e a família que não cai, mas ambas são atacadas com as mesmas forças, e assim nós com Cristo queremos edificar nossa casa, nossa família, nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos pais, para uma casa que firma. E nessa noite hoje, eu queria lembrar que hoje nós começamos a Semana Santa, é uma tradição cristã, e eu quero trazer um pouquinho essa palavra, porque essa Semana Santa não é uma linguagem muito comum em nosso meio, mas é uma semana que a tradição cristã diz que é uma Semana Santa, porque começam os eventos, evento da Páscoa, o evento dos pães asmos, como na cultura hebraica, eles também param, semana que vem, estão comemorando e já estão praticando, as orientações da palavra de Deus. E eu quero trazer para vocês algo, como ontem estava ardendo no meu coração, e eu ministrei para os adolescentes, para os jovens, e eu quero agradecer aos pais que têm enviado seus filhos para a Bíblia, para aprender Bíblia, para a igreja, porque isso mostra que nós estamos preocupados com nossos filhos, nós mandamos para a escola, mandamos para tudo quanto é lugar, mas a gente precisa mandar para a igreja, eles precisam aprender, e nós também queremos que eles tenham um relacionamento, sejam amigos uns dos outros, e construam esse relacionamento, depois de tanto tempo, a gente ficar distante. Então eu quero compartilhar com vocês, e eu vou começar do fim, eu vou começar lá do livro de Atos, porque tudo começa para acontecer algo. Então, eu quero ler com vocês o livro de Atos, porque tem um propósito, Deus tem um propósito nas coisas, e Ele veio, Jesus veio à terra, Jesus veio nos salvar, mas esse propósito dessa semana, e hoje começa, nós falamos, domingo de Ramos, muito comum isso na tradição, nós não enfatizamos muito dentro da igreja evangélica, mas a gente tem uma cultura brasileira, que discute muito e valoriza esses valores. Mas olhe bem, como é que termina tudo isso lá no livro de Atos, capítulo 2, e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que Deus tem uma jornada para nós, e ela termina para que a gente receba o Espírito Santo. E quando a gente fala o Espírito Santo, a gente usa muito essa palavra, o Espírito Santo, mas é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Ele sopra em nós, a Bíblia diz que Ele soprou sobre os seus discípulos, e eles receberam o Espírito de Cristo. E o Espírito de Jesus é algo que a gente vê no batismo dele, que ele recebe do Pai, então ele começa a realizar as obras de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E a palavra no hebraico significa sopro, Espírito significa sopro, no grego é pneuma, é um ar. Então Deus sopra um ar, seu sopro que é santo para nós. Numa outra versão diz que o Espírito é santo, outro é o Espírito do Senhor, o Espírito de Adonai,
ou Espírito de Cristo, Paulo também fala sobre isso, de forma que nós temos a natureza do Senhor dentro de nós, que vai dirigir a nossa vida. Mas para que tudo isso aconteça, para que a gente receba o dom de Deus, para que a gente seja dirigido por Deus, e ontem eu li um versículo aqui com os jovens, com os adolescentes, e eu fiquei pensando como é importante isso, porque dentro de nós tem um espaço para receber o Espírito do Senhor. No Antigo Testamento, o Espírito não vinha sobre toda a igreja. A função do Espírito Santo e do Senhor Jesus é nos dar o Espírito sobre todo. Ele diz: vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão abandonados, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo não vinha sobre o povo, vinha sobre uma ou outra pessoa, normalmente um profeta ou um rei. O Espírito vinha sobre ele, e às vezes, nem sempre, às vezes era um momento, um outro momento. Nós vemos um episódio no livro de Samuel, muito triste, porque o Espírito do Senhor estava sobre Saul, é um rei que profetizava, mas algo aconteceu, e o Espírito do Senhor saiu dele, e entra um espírito maligno dentro dele. E o que eu quero também trazer nesses dias para vocês, é que nós estamos orando e sentimos muitas lutas, muita batalha espiritual. Por que estamos orando na quarta-feira? Estamos vindo aqui porque sentimos uma necessidade de orar, e sentimos que vocês têm sido atacados. Muitas pessoas não estão, voltamos para a igreja, mas não estamos nos firmando, não estamos conseguindo firmando, estamos nos dando desculpa, como se as coisas de Deus fossem pesadas, fossem difíceis. Então nós estamos fazendo algo. Jesus disse que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas quando alguém carrega as coisas de Deus achando que é pesado, é porque o Espírito de Cristo não está dentro dela. E nós precisamos expulsar todo e qualquer espírito maligno que possa vir na nossa mente, no nosso coração, ocupando o lugar do Espírito Santo de Deus. Mas o que tem a ver, pastor, com o Espírito Santo vir sobre nós, vindo no Testamento e esse período de Semana Santa? Então começa na Semana Santa. Nós começamos com esse momento muito especial, que nós chamamos o domingo de Ramos, né? E se você fizer uma contagem na Bíblia, você vai ver que Jesus entra em Jerusalém no domingo, no 8º dia, que significa novos começos. E o Senhor entra em Jerusalém para assumir, para aquele lugar ser transformado, porque Jerusalém significa lugar de paz, mas não havia paz, só tinha nome. Mas também Jerusalém muitas vezes é um tipo do cristão, que é um lugar onde Jesus deve e tem que entrar, mas às vezes esse lugar não está do Senhor, não é o Senhor que está operando, fazendo essa vontade, nós estamos fazendo nossas vontades. Quando a gente estava estudando graça de manhã, e uma coisa que o Marcelo citou, a graça está ligada à obediência, você tem que obedecer ao Senhor, e obedecer a palavra de Deus, obedecer isso na sua igreja, nos seus pastores, porque eles zelam por vocês. E quando a gente não quer receber a palavra, quando a gente não recebe, não se submete, a gente está rejeitando não só a palavra, não só o mensageiro, mas aquele que enviou a mensagem. Por isso que nós estamos vivendo uma época que temos muita confusão, muitas construções mentais. A gente hoje tem muito habilidade para fazer construções mentais, hipóteses e etc. Mas a gente precisa voltar para a palavra, porque se nós não obedecermos, nós vamos ter problemas. Então o que eu quero dizer para vocês, que nós vamos terminar com o Espírito Santo, nós vamos terminar com o Espírito Santo enchendo nossas vidas, nós vamos terminar com o Espírito Santo queimando a gente. Jesus falava para eles um texto de Mateus, não é João, é Mateus capítulo 3, e Jesus disse, em verdade, é João que disse, eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Como João, nós somos homens, nós batizamos os pastores, as pessoas, para se arrepender. Quando ela está arrependida, ela quer uma vida nova em Cristo, ela quer tomar a ceia, quer ter uma aliança com Jesus, então a gente faz o quê? A gente batiza as pessoas nas águas, no nome do Senhor Jesus, como está escrito em Atos capítulo 2, verso 38, lá no livro de Marcos diz, quem crer e for batizado será salvo. Qual é a condição de alguém ser batizada? Ela tem que crer, o pré-requisito, o batismo, ele vem depois. O que antecede o batismo? A fé. Por isso que batismo de criança a gente não pratica, porque para batizar precisa ter fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Entende que nós estamos recebendo aqui a mensagem de João Batista. Ele diz: eu vou batizar com água para arrependimento e testemunho, confissão, mas vem um que depois de mim, esse é poderoso, esse é maior que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, minha visão é diferente, a minha expectativa é diferente. A gente começa a viver: eu creio, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Começamos a viver no sobrenatural de Deus e no poder de Deus. Mas para isso, nós precisamos começar com novos começos. No 8º dia, Jesus entra em Jerusalém, e eu quero pedir que você aproveite nessa noite, que deixe Jesus entrar na sua vida, no seu Jerusalém. E nesse dia de Ramos, acontece algo. Quando Jesus entra lá, Jesus manda os discípulos, está lá no livro de Mateus 21 e João 12. Jesus entra e pede para os discípulos pegar um jumento, e para que ele entre em Jerusalém em cima do jumentinho. Isso faz uma comparação. Jesus sobe no jumento, e parece-me que só um rei fez isso, porque um jumento é como se fosse uma BMW hoje, um Rolls Royce conversível, e tinha que ser um jumento especial, que fosse criado no crepúsculo, um monte de detalhes. Então Jesus vai e fala: pega um jumentinho lá em Jerusalém, que está amarrado assim, e se alguém falar alguma coisa, diz: o mestre precisa desse jumento, então tragam. E ninguém falou nada, e foram achar o jumento do jeito que Jesus falou. Mas esse jumentinho, Jesus pega o jumento e sobe no jumento, e quando Jesus sobe no jumento, ele começa a caminhar, o jumento começa a caminhar com Jesus, rumo a Jerusalém. E aí a gente faz uma parada, algo que acontece quase 2000 e poucos anos antes de Cristo, que naquele lugar chamado Moriá, um homem chamado Abraão põe um filho chamado Isaque num jumentinho para levar para o sacrifício. Nós temos aqui um paralelo. Abraão já estava falando de Jesus, Abraão já estava falando de um evangelho, que alguém entraria em Jerusalém num jumentinho para salvar a humanidade, para morrer em nosso lugar. Nós temos um substituto de Isaac. Isaac significa alegria. Jesus é uma figura da nossa alegria. Mas vamos para o domingo de Ramos. Jesus entra no domingo de Ramos, e o que acontece lá? E eles pegavam folhas de palmeiras e jogavam nos pés do jumentinho, porque eles estavam analisando e apontando: esse é o rei. Mas Jesus sabia: eu sou o sacrifício. E as pessoas começaram a tirar suas roupas, e jogar as roupas para colocar no chão, para que o jumentinho pisasse, entrasse e andasse por cima de suas roupas. Isso tem um valor muito importante, isso tem um significado muito rico. Isso significa louvor, adoração. Acho que a Sabrina começou aqui no comecinho, nós estamos aqui para adorar, cantou. Então começa com adoração. Se você quer, no final, receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ser batizado com fogo, e eu vou explicar depois um pouquinho o que é batizar com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas. Batismo com o Espírito Santo não é o mesmo de fogo. Nós temos que começar com louvor. Então as coisas começam com o louvor, começam com palmas, começam com se entregar, tirar suas vestes. Mas eles estavam vendo Jesus como rei, mas Jesus estava sabendo que ele seria o sacrifício. Então quando começamos nossa vida com Deus, nós precisamos entrar nos átrios do Senhor, porque ele foi em direção ao templo. Fala da importância da igreja, na adoração e no louvor. Jesus o jumentinho estava levando Jesus para o templo. Isso significa adoração. O povo estava adorando o rei, o Messias, Jesus, o Salvador. Mas Jesus ia retribuir isso. Jesus estava disposto a fazer umas coisas. Então nós temos o primeiro elemento: entrar na presença de Deus com louvor, com adoração. O Salmo 100, ele ordena:
porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de princípio. Entrai nas minhas portas com louvor e ações de graça. Não entre com reclamação, não entre com isso, entre com louvor. Os nossos cultos deveriam ser dias de celebrações, por causa das lutas que nós passamos e vencemos durante a semana, e aqui seria um dia de testemunho. Os cultos deveriam ser uma reunião de testemunho, deveria ser uma luta aqui, porque todo mundo tinha um testemunho. Eu não sei até que hora ia esse culto. Paulo começou a pregar, foi até meia-noite, lá no livro de Atos. Mas imagine você, as coisas estavam tão empolgadas, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que não estavam cansados, não estavam preocupados com nada. Então eu quero que você entenda, que para a gente ser cheio do Espírito Santo, que a gente para ser tomado pelo Senhor, para receber o batismo no Espírito Santo, para ter o Espírito, o sopro de Deus na nossa vida, nós precisamos começar com esse domingo de adoração e de louvor. Depois desse dia de louvor, de adoração, começa lá no meio da semana a festa dos pães asmos. Então esse é um segundo elemento, pães sem fermento. O que Deus falou para Moisés lá no livro de Êxodo, e eles estavam repetindo isso depois de tantos anos, até agora, que Deus estava falando: eu não quero que você se alimente com fermento, tire o fermento da sua vida. E fermento é uma figura de pecado. O apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz que tire o fermento, lançai fora a levedura, porque o fermento cresce, ele incha, ele azeda. Então toda alimentação que tinha fermento era removido. Não era só o pão asmo, o pão, o suco também, o vinho não era fermentado. E eles comiam pães sem fermento. E o fermento fala do pecado. Depois que a gente entra reconhecendo a adoração, o louvor ao Senhor, não porque a gente está certo ou está errado, a gente é bonzinho, não, porque Ele é. Eu tenho um entendimento de que tenho que deixar o pecado, deixar de ser rebelde, deixar de ser egoísta, deixar de ser uma pessoa que pensa só em si, e não pensar no outro, e no próximo, e na igreja, e na coletividade, e pregar o evangelho para aqueles que sejam salvos. A gente não deveria pensar: eu sou salvo, pegou o colete da salvação. É como você estivesse num barco, e esse barco estivesse afundando, você garantiu o seu colete para ser salvo, e agora deixa o pessoal que se morra, que se mate. Isso não é cristianismo, isso é egoísmo. E a gente está cheio disso no meio evangélico, cheio disso no meio cristão. Não evangelizamos, né? Se perguntar para algumas pessoas: quantas pessoas você encontrou essa semana e falou de Jesus para ela? Quantas pessoas você evangelizou? Às vezes nem nós, nem líderes estão fazendo isso. Eu quero desafiar você a falar do amor de Deus, e falar que, olha, esse é um dia próprio para isso, uma semana que nós queremos tirar e adorar o Senhor. Não é tirar sua roupa, não é você fazer outras coisas, mas é você entender que você deve entrar na presença de Deus se rendendo. E eles cortavam palmas, colocavam aqueles ramos, e isso significa algo verde, significa uma figura da igreja viva, que ela é cortada, que ela é usada para que Jesus caminhe sobre ela. Tem muitas tipologias sobre isso, mas o segundo que eu quero falar para vocês, estou continuando, pães asmos. Nós precisamos experimentar uma vida sem pecado. Nós precisamos aprender a resistir o pecado, resistir, porque cada pessoa tem consciência. Pastor, o que é que eu devo fazer ou não fazer? Ore, o Senhor vai falar com você, né? Se você quer uma ajuda, a gente está à disposição. Leia a Bíblia, e quando a gente olha lá aqueles 10 mandamentos, né, a gente acha que é só aquilo, né? Mas gente, por que você não mata a pessoa? Você não mata porque você ama a pessoa, você não mata para não ir preso. Tem muitas coisas que você não faz, não é porque você ama a Deus, é porque você se ama. Mas como que você prova que ama a Deus? Se alguém falasse para você: dê uma prova que você ama a Deus, encontrasse alguém que não acreditasse em Deus, e fala: dê uma prova que você ama a Deus, como você iria provar? Com a sua vida. E ele perguntar uma coisa para você: quanto tempo você gasta com Deus? O primeiro sinal: hoje é o dia do Senhor,
né? Eu entendo que às vezes durante a semana a gente não consiga vir mesmo. Como que você prova que você ama a sua esposa? Vive com ela. Você ama a sua casa? Você fica com sua casa. Então, uma das maneiras que você prova que ama alguém é você gastar tempo com ela. Mas quando você começa a negar tempo, isso mostra que você não tem amor e não tem respeito. E nós estamos vivendo uma geração que tem sido doutrinada para não dar seu tempo para Deus. E a gente sabe muitas formas de gastar tempo que a gente tem, né? Mídia, internet, autos, sei lá, menos para Deus. E isso é um fermento que a gente tem que tirar da nossa vida. Então essa semana, eu quero convidar você para tirar fermentos do seu coração. Semana que vem vamos ter a ceia, que significa Páscoa, que é o terceiro elemento. Páscoa foi o dia que o Senhor poupou as pessoas. A palavra Páscoa, peshet, que significa também marcar com sangue, selar, cobrir, esconder. Quando houve um espírito de morte, o Senhor guardou seu povo. Mas antes ele deu uma ordem: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar de comer fermento, vai tirar todo o fermento da sua casa. Até hoje eles praticam, tem uma vassourinha que se tiver assim um fermento na bancada, eles lavam a casa, tira todo o fermento, literalmente. E eles têm um tempo de consagração, e eles também têm o cordeiro pascal, e esse cordeiro é imolado, ele é imolado na sexta-feira, e o sangue dele é colocado nas portas das casas, que significa marcado com sangue. E Deus tem nos marcado com o sangue de Jesus. Ele é o nosso cordeiro pascal, foi Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. E ele que, diferente de Isaac, que foi no jumentinho, teve um substituto, Jesus não teve substituto, porque o substituto de Jesus éramos nós. Aí está escrito na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Toda pessoa que pecava tinha que morrer. E tem uma máxima na Bíblia, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então Cristo morreu por todos. Agora aqueles que creem nele serão salvos. Então você tem que ter fé que Jesus é o teu sacrifício, para você não morrer, e para você não precisar oferecer outra coisa que não vai funcionar. Então voltando, louvor, adoração, começa no domingo, e aí começa na semana, sem fermento, sem pecado. Faça um jejum de internet, Facebook, sei lá, o que você gosta de, alguma coisa que toma muito seu tempo, né? Não sei, pelo menos coelhinho da Páscoa também era bom fazer um jejum. Então, não sei o que você vai fazer, mas alguma coisa que não está legal lá, faça um jejum de se render ao Senhor. Você, a partir de hoje, eu vou me dedicar a Deus, eu vou me dedicar às obras do Senhor, e eu vou arrancar minhas roupas, e colocar ela nos pés de Cristo. Isso significa que você está se colocando à disposição de Deus. Hoje a gente coloca a pessoa à disposição, ela fala assim, eu posso, mas até aqui. Hoje eu posso, outro não posso. Esse dia eu falei assim, puxa vida, não? Será que a gente está ensinando certo? Receber das pessoas só metade dela na igreja? Esse dia eu falei, acho que, irmão, se você quer servir a Deus, vem então por inteiro. Se você está em dúvida, então fica um pouquinho lá. Porque nós vamos ver muitas casas que estão caindo, e nós vamos ver muitas casas que vão vencer. Primeiro, entra na presença do Senhor, faça louvor, dê adoração. Você entenda que o domingo desse ramo significa vida, louvor e adoração. Depois, tire todo o fermento que é símbolo do pecado da sua vida, da sua casa, da sua família. Tira isso. Na verdade, nós estamos vivendo uma época que pais têm dificuldade de falar a verdade para filhos. Pais não confrontam, não ensinam os seus filhos. E eu estava ensinando os irmãos, mostrando o problema de pais que deixam os seus filhos com os problemas. Eles vão gerando uma geração
com problemas que vai se multiplicando, né? Quando não são corrigidos, quando não são acertados. Então nós precisamos tirar as coisas erradas da nossa casa, sentar com nossos filhos, sentar com os pais e abrir o nosso coração. Precisamos nos perdoar, precisamos nos renovar e nos entregar totalmente ao Senhor. Terceiro é a Páscoa, que é o momento que o Senhor vai te abençoar, e é o dia que você fala, não é só você aceitar Jesus, né, o sacrifício dele, mas é você falar: Deus, me aceite. Quando a gente faz um apelo: eu quero convidar você para vir para o Senhor, na verdade está errado isso. É você que deveria falar: eu quero me oferecer para Jesus, eu quero me oferecer para Jesus. E daí a gente, vamos pensar, vamos orar, ver se o Senhor vai te aceitar. É claro que sim. Mas a gente vê o inverso acontecendo, muita gente recusando Ele. E eu quero que você entenda como Deus trabalha com a palavra, e com esse processo de termos um domingo que nós adoramos e louvamos, e entregamos nossas roupas, entregamos os ramos para o Senhor, que significa algo vivo, não morto. Depois, tirando o fermento, tirando o pecado, e semana que vem vamos ter ceia. Então você tem que preparar seu coração. Algumas pessoas às vezes me procuram: pastor, eu não vou tomar ceia porque eu tive um problema lá em casa, discuti lá em casa. Eu falo assim: então, peça perdão, é simples. A Bíblia diz que você não pode deixar qualquer erro, qualquer pecado passar a noite. Você tem que corrigir, não ponha o sol sobre a vossa ira, sobre o seu pecado. Você não pode deixar para acertar depois. Você vai ter consequência, tem juros, boleto vem. Acerta. Mas eu pequei contra Deus. Então dobra o joelho e peça perdão para Deus. Todo erro, todo pecado tem conserto. Então o Senhor, lá no livro de Números, capítulo 9, ele diz que Ele não permitia que ninguém se ausentasse da celebração da Páscoa, da ceia, a não ser se a pessoa estivesse muito longe, muito fora, e não conseguisse chegar. Mas eu estou trabalhando. Não, esse dia não é de trabalho, esse dia é do Senhor, está escrito na palavra. E às vezes as pessoas confundem o que eu falo, o que o pastor fala, o que nós pastores ali estão falando, e o que Deus disse. Leve a sério o que Deus disse. E se nós não estiver falando aqui o que Deus disse, você tem que chamar a nossa diretoria e tirar a gente daqui. Se nós pastores estamos aqui falando algo que Deus não disse, está errado, então você vai procurar nossos pastores lá na frente do teu telefone do MFI, que nossa cobertura, e nos tirar daqui. Agora, se nós estamos falando o que é certo, trate de obedecer, cumpra, adore o Senhor, louve o Senhor, entregue, se renda ao Senhor de todo o coração, dê o seu melhor para o Senhor, por inteiro, não pela metade. Alguém quer casar com uma pessoa aqui, e olha, eu caso com você, mas só que sexta-feira, cara, eu não vou, sexta-feira é happy hour, sexta-feira eu nem vou para casa, a gente casa tudo certinho, mas sexta-feira, não sei o que der na teu eu faço. 10% eu não vou confiar em você. Nós não fazemos isso. Nós nos entregamos por inteiro um para o outro. Quando nós não entregamos, nós chamamos de infidelidade. Quando você quer comprar uma água para beber, está escrito lá 99% pura, 1% de impureza, 1% de água contaminada. Garanto que você não compra. No entanto, a gente faz o inverso para Deus. A gente quer 100% de bênção, mas a gente entrega só 1% para Ele. Esse é a causa de nós não termos muito sucesso na nossa vida. Então vamos entender, adore o Senhor, entre com louvor, como esse domingo de Ramos, que nós cantamos ao Senhor, celebramos ao Senhor, e eles colocavam diante de Jesus suas roupas, suas palmas, e ali fala de uma igreja viva que se rendiam ao Senhor, e acompanhava e o seguia em uma procissão até o templo, e templo é um lugar de adoração. E depois eles voltavam, e eles começavam os pães asmos, vamos tirar o pecado, vamos nos arrepender, vamos nos voltar para Deus, vamos parar de julgar pessoas, de pensar, né? A gente olha uma pessoa, já deduz, aquela não gostou de mim, aquela, irmãos,
tira essa imaginação, não é de Deus. Não é de Deus. E se você acha, chama a pessoa, fala com ela. Está tudo bem? Eu te machuquei, eu te fiz alguma coisa? Você vai ver que ela vai falar, não é nada não, fica encanado, eu que estou com dor de cabeça. E você já vai fazer as pazes. Mas nós somos condicionados a imaginar, nossa imaginação é um pouco fértil, e aí eu acho que ela vai para o lado errado. E eu quero falar então, tira fora o pecado. A ceia é uma celebração, uma comunhão, uma aliança que Jesus tinha, e ele fala, você não pode ter pecado, não pode ter fermento. Como é que eu faço? Pega uma escovinha, tira fora, pede perdão, e participe da Páscoa. E a Páscoa, Jesus diz que aquele que não come desse pão, não bebe desse cálice, não é digno de mim. É uma forma, a Páscoa, a celebração da ceia, é uma maneira que garante, que reforça a minha aliança com Jesus. É uma condição que eu sou dele e ele é meu. É uma aliança, ele diz, esse é o cálice da nova aliança. Ele fala, nós vamos fazer um casamento. Esse é o cálice de uma aliança nova. Você sabe que é uma aliança, é um pacto, não é uma aliança, é um sinal que a gente vai ter. E não tem começo e não tem fim, é um círculo, aonde o Senhor está no centro, e por mais que você vá para lá, vá para cá, vá para cá, vá para lá, você nunca está distante dele. Por mais que você rode, a distância sempre é a mesma. Na aliança, você não perde a referência. E o Senhor está presente. E Ele nos abençoa. Então o apóstolo Paulo disse, esse cálice é o cálice da bênção. E na Páscoa, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. João diz, eis o Cordeiro de Deus. Jesus estava passando. E ele teve uma revelação, ele não estava sabendo ainda. Mas o Espírito Santo veio sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uau! E agora ele diz, eu vou batizar vocês com água, eu vou batizar vocês para o arrependimento, mas ele virá e vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O que é Espírito Santo, pastor? Essa palavra que a gente acha que é um nome, significa sopro de Deus, ar de Deus. Toda vez que Deus chama um homem, Deus dá um sinal para ele. Por exemplo, Abraão, estávamos lendo ontem, e Abraão, o nome dele era Abrão, e Deus falou, agora, você não será mais Abrão, você vai ser Abraão, vai começar um novo ciclo com você, uma nova vida, você vai ter filho. E a palavra que Deus coloca nele, é uma palavrinha que significa sopro, é uma palavrinha chamada Re, é uma letra Re que é colocado no nome de Abraão, que é um azinho, que significa sopro, que significa vento, que significa vida. Olha, lá atrás um significado, Deus vem falando, tudo tem uma importância, e Deus está fazendo a mesma coisa, Ele não está mudando o seu nome, mas Ele está soprando no seu coração, no seu espírito, um espírito de vida. Ele está soprando o espírito dele em você. E aqui eu vou para o Pentecoste. Eu falei do Domingo de Ramos, estou falando do Pães Asmo, que a gente vai tirar o pecado, preparar o nosso coração para tomar ceia, a Páscoa, que é a ceia do Senhor, a celebração, e depois de 50 dias, tinha o Pentecoste, termina com o Pentecoste. E por que levou 50 dias? Pentecoste, né? São 50 dias, na Bíblia 50 é número da graça de Deus. Deus pagou um preço, eu fui salvo pela graça, e agora eu estou protegido por Deus. No livro de Levíticos também tinha 5 sacrifícios, mas não eram suficientes. Jesus é o sacrifício eficiente para nos salvar. Então depois de Pentecoste, depois da Páscoa, nós temos 50 dias, e aí acontece algo, e é muito importante você entender o que eu vou dizer agora. O Senhor, tudo que o Senhor fez, se Ele não tivesse mandado o Pentecoste, tudo tinha acabado, porque os discípulos falharam, os discípulos deram problema,
Todo mundo voltou atrás, voltaram a pescar, voltaram a fazer um monte de coisa. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. E na presença de muitos, Jesus ressuscitou. E diferente como muita gente pensa, Jesus não morreu na sexta-feira. Ele ficou 3 dias e 3 noites. Se você contar esses dias, você vai ver que Jesus não morreu na sexta-feira. Essa é uma tradição que a gente tem, mas ela não está correta. Jesus ressuscita na madrugada de sábado para domingo. A tradição mais próxima é que Jesus tinha sido sacrificado na quarta-feira à noite, para dar 3 dias e 3 noites. Uma outra tradução diz que quinta, mas nunca sexta. Mas independente disso, ele foi crucificado, ele morreu por você, e ele ressuscitou por você, e ele vive, e ele está vivo para fazer algo por você. E o que ele vai fazer é soprar em você o espírito dele. Então seu espírito de tristeza vai embora, seu espírito de derrota vai embora, sua enfermidade vai embora, e vem um espírito de Cristo na sua vida, vem a vida de Deus na sua vida, no dia de Pentecoste. Ontem eu falava com o jovem assim: olha, irmão, sabe de uma coisa? Nós somos carismáticos, nós somos pentecostais. Você pode ser um glória a Deus, um aleluia. Nós estamos muito tradicionais. Tem alguns irmãos aqui que às vezes eu tenho que falar: irmão, por favor, irmão, respira aí. Tem gente que nem respira aqui dentro. Só respirou agora que entrou lá. Agora ficou. Irmão, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Chuta os demônios para lá, chuta para cá. Pastor, pode dar glória a Deus? Está escrito na palavra de Deus: louve o Senhor, tudo que tem fôlego, bendiga o Senhor, glorifique. Quando Jesus entrou lá, todos eles: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. E o adoravam, e o adoravam, e o adoravam, e cantavam. E eles estavam, mas os romanos iam matá-los, iam prendê-los, eles não estavam nem aí mais. Quando o Espírito Santo entra em nós, somos livres para adorar a Deus. E você sabe que nós estamos muito presos. Muito presos. A gente vai nas escolas, a gente vê jovens inteligentes, mas estão presos. Estão assim. Você vê gente na rua preso. Há um espírito de paternidade que falta na vida das pessoas. Por que você falou paternidade, pastor? Eu queria compartilhar isso com você para a gente concluir. Quando Jesus, depois de 30 anos, já era barbudo, homem formado, não fez nada. Alguém disse que Jesus fez isso, fez aquilo, não fez nada. Ninguém nem sabia o que Jesus fez. Ele só apareceu lá no templo com 12 anos, depois a gente não vê muita coisa. Mas com 30 anos Jesus se batiza. E não foi o batismo que mudou Jesus, somente o batismo, mas foi a voz do Pai. Toda pessoa, todo jovem, todo adolescente, todo homem, mesmo que seja barbado, mesmo que seja velho, precisa ouvir do Pai que Ele é amado e que Ele dá alegria para Ele. Quando Jesus ouviu que o céu se abriu e Deus falou assim: você é meu filho amado, e você me dá muita alegria, Jesus ficou tão animado, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele ficou tão cheio, e começou a fazer milagres. Talvez essa sociedade precisa despertar os pais, para dizer que eles amam os filhos, e que os filhos dão alegria para eles. Por isso é uma geração de filhos tristes, que em vez de procurar conversar com o pai, ficar com a mãe, querem ficar com outras pessoas, com estranhos. Se o pai falasse mais para a filha, que ele ama ela, e que ela dá muita alegria: mas como você está bonita, eu gostei dessa camisa. Quando o pai começasse a se valorizar, as filhas teriam menos problema, os filhos teriam menos problema. Então falta uma paternidade, e a Bíblia ensina a paternidade, ensina o que é ser pai, o que é ser família, e não andar sozinho. Tem um escritor, um teólogo do século passado, ele escreveu o seguinte, ele disse que a pior companhia que você pode ter, às vezes a gente pensa, a pior companhia é um ímpio. Não, a pior companhia que você pode ter, um demônio, também não, porque às vezes tem um demônio, faz você orar. Tem hora é bom vir demônio na sua casa, porque daí você ora, senão você não ora, você acha que está muito bom. Tem um irmão que: pastor, vem na minha casa, só que sempre me chamava à meia-noite, era muito tarde,
Eu até gostava que ia demônio na casa dele, mas meia-noite, cara, vai me acordar. Mas quando chegava o demônio, esse irmão tinha fé. Esse irmão orava, gritava, dava glória a Deus. Quando o demônio entrava na casa dele, mas ele ficava fervoroso. Aí o demônio saía, ele gelava. Por isso que eu acho que às vezes nós precisamos de uma ajuda. Às vezes Deus manda os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus. Deus mandava os filisteus para que o povo chamasse por ele. Mas por isso, porque o povo era desobediente. Mas você não é assim, você é obediente. Fala comigo, eu sou obediente. Amém. Não precisa, Deus, não precisa mandar nada. Eu também. Nós precisamos experimentar o Pai Celestial. E o Pai veio, e depois de 50 dias, Ele soprou o Espírito Santo. Ele falou, vocês vão ficar em Jerusalém, não é em qualquer lugar. Vocês vão ficar na igreja, não é para sair da igreja. Está difícil? Fica na igreja. Está fácil? Fica na igreja. Venha para a igreja. Melhor aqui do que no outro lugar. Porque a igreja é a arca do Senhor. Não é fácil entrar na arca. Tem um monte de bicho. Tem cheiro ruim, mas era o único lugar de salvação. Às vezes a gente se incomoda com alguma coisa, mas é o único lugar da nossa salvação. Fique em Jerusalém até que eu envie o Espírito Santo. E a gente pensou que era 2, 3 dias, ficaram 50 dias lá. Jesus ficou com eles 40 ali, né? Depois mais 10 dias, 50 dias eles ficam. E eles ficaram em Jerusalém. E de repente, capítulo 2. Aproximando-se o dia de Pentecoste, é onde Deus quer terminar com você, onde Deus vai encher você, aonde vai realmente concluir as etapas da minha vida. De repente veio do céu um som. Deus é um Deus que traz um som, Ele fala, Ele não é mudo, Ele não fala as coisas que você não escuta, Ele vem com barulho com você, como um vento muito forte, e enche toda a casa. Eu creio que Deus soprou naquele lugar, e eles viram línguas repartidas com fogo sobre sua cabeça, sobre eles. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Falar em línguas é uma concessão do Espírito Santo na nossa vida. Diga amém. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Vamos ficar em pé, quero orar com você. E quando o Espírito Santo está na sua vida, você tem fôlego. Quando o Espírito Santo tem, e a palavra Espírito Santo significa sopro de Deus. Quando Jesus soprou nos discípulos, eles começaram a ser diferentes. Eu quero convidar você a receber o sopro de Deus. E se você que tem o sopro de Deus, comece a falar em novas línguas. E você que quer, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Jesus está aqui para te batizar. Eu batizo você com água para o arrependimento, mas Jesus te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo é aquilo que anima você, aquilo que enche você. Mas muitas vezes nós conhecemos pessoas batizadas com o Espírito Santo com mau testemunho. Aqui na igreja pula, grita. Aqui na igreja não, porque vocês não fazem isso, mas deveriam, sou cheio do Espírito Santo, mas lá fora faz uma coisa errada. O que tem, pastor? Não tem nada. Mas ela tem o Espírito Santo? Tem. Mas por que acontece isso? Porque ela precisa ser batizada com fogo. Não é só ser cheio do Espírito Santo, o fogo vai queimar o nosso pecado. O fogo queima a nossa natureza velha. O fogo nos purifica. O fogo faz com que você, sendo cristão, não caia em pecado, não cometa adultério, não entre em condenação, não entre em vícios. O Espírito Santo vai suprir você, vai te deixar feliz. Tem gente que fala, pastor, eu preciso de umas folgas, eu preciso de umas férias. Precisa mesmo, de demônios, não de Deus. Às vezes a pessoa está tão perturbada, que ela acha que precisa de folga de Deus, acha que precisa de folga do Senhor. Mas é preciso queimar algo no coração dela, algo que está deixando peso,
algo que está deixando a ausência de Deus sair dela. Pastor, é possível perder a presença de Deus? Sim. O apóstolo Paulo diz que sim. Hebreus 6:6 ele diz que sim. Nós vemos vários homens do Antigo Testamento, um deles é um profeta, Saul, perdeu a presença de Deus, e outros homens também. Não vamos muito longe, Judas, que traiu Jesus. Por que eu estou usando esses exemplos? Porque sem o Espírito Santo, a gente nunca chega no Pentecoste. Você pode passar por Ramos, pode passar por Asmos, pode passar pela Páscoa, mas sem o Espírito Santo, não haverá festa na sua vida. Pentecoste fala de festas e celebrações por causa do fruto, e era o tempo de frutificar. Eles colhiam o fruto depois daquelas semanas que tinha se passado. Que o Senhor abençoe sua vida. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar pelo pedido que nós temos aqui do irmão, pedindo oração pela família, e eu quero orar pelas vidas que estão em casa. Você que nos ouviu pela rede social, eu quero convidar você a vir para a igreja. A salvação não é individual, e a pior companhia que você pode ter se chama você ficar sozinho. A pior companhia que temos é quando estamos sozinhos. Nunca fique sozinho. Procure um irmão, procure uma ajuda. Às vezes você acha que está certo, mas está errado. Às vezes você acha que está errado, pode estar certo. E um irmão vai te ajudar, um amigo vai te ajudar. Mas nunca fique sozinho. Experimentamos 2 anos de afastamento, isolamento, distanciamento, como fez mal para a gente. E tem gente que está com saudade disso. Eu quero quebrar esse espírito na sua vida. O Espírito Santo está aqui para a gente expulsar isso. Há uma luta na igreja, há uma luta espiritual, porque a luta entre luz e trevas. Deus quer mudar a sua vida e o inimigo não quer que ela mude. Ele até aceita que você venha pro Ramos. A multidão todas veio para domingo de Ramos, louvaram, cantaram, todos tiraram o fermento, todos participaram daquele momento. Só que no dia da crucificação, eles não quiseram ir para a cruz, eles mandaram Jesus para a cruz, e disseram: crucifica-o, crucifica-o. Eu lembro ano passado que minha netinha contou assustada, ela veio contar para mim assustada: vô, a multidão toda disse: crucifica-o, crucifica-o, e ela dramatizava, e eu senti aquela palavra no coração dela, eu senti como ela percebeu o que eu não tinha percebido, uma indignação de um povo que tinha o Senhor, recebia seus milagres, mas não queria ir para a cruz, queria mandá-lo para lá. Hoje eu quero que você analise isso, e se a gente está saindo de uma Páscoa, eu quero convidar você para entrar no Pentecoste, ser cheio do Espírito Santo. Ele que nos alegra. Sabe, irmãos, a coisa que eu mais preciso é receber do Espírito Santo. E quando eu oro, quando eu chego aqui na igreja, e hoje eu cheguei e fui de joelho lá, o Espírito Santo veio orar por mim, porque eu não estava muito legal para orar, mas o Espírito Santo começou a curar meu coração, e Ele está aqui comigo, Ele está aqui com você, e o Espírito Santo quer que você vença, o Espírito Santo quer que você cresça, o Espírito Santo está aqui, você está aqui com Ele. Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, que significa aquele que assiste, que está com você, que auxilia. Por favor, receba-o, receba-o. Pai, eu quero orar pelas vidas que estão em casa agora, nos assistindo, que essas vidas que estão em casa possam se colocar de joelho, possam adorar Jesus, possam cantar Hosana, Hosana, que significa salva-nos, Senhor. Que o Senhor venha nesse pai, nessa mãe, nesses filhos, que nessa casa tenha paternidade, que nessa casa tenha pais que possam dizer para os seus filhos que amamos você e você é meu filho amado. Esses filhos possam despertar por causa dessa palavra, que esses filhos começam a realizar milagres por causa de um pai que sabe e está disposto a demonstrar e revelar seu amor.
Abençoa, Senhor, cura os lares, cura os relacionamentos, e expulsa, Senhor Jesus. Nós pedimos no nome de Jesus, todo espírito maligno que está atormentando essa vida, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, dando paz e segurança no teu Espírito Santo, e que estas vidas possam buscar o Pentecoste, buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Amados, abra